Olá, eu sou Stephanie Rosa e esse é o Papo Sincero Lembrancinhas Compensam. Neste vídeo eu vou te ensinar o passo a passo para precificar este chaveiro do artesanato em feltro, e para que você acompanhe esse passo a passo, foi disponibilizado um material de apoio, inclusive com os moldes, que está em projetos gratuitos no nosso site, e se você estiver assistindo pelo YouTube, o link está na descrição do vídeo. Para precificar o artesanato, além das 4 operações matemáticas básicas, soma, subtração, multiplicação e divisão, nós precisamos conhecer 3 recursos matemáticos e uma regra importante, importantíssima. Materiais como feltro, tecido, EVA, papel, qualquer tipo de papel, são vendidos por largura e comprimento. Significa que eles são vendidos nos formatos de quadrados ou retângulos, e estes materiais nós utilizamos o que está dentro desses quadrados ou retângulos. Assim, para contabilizar materiais em que utilizamos o que está dentro do quadrado ou retângulo, nós precisamos conhecer o recurso matemático da área. Vem comigo. Como nós vimos, a área é o recurso matemático para contabilizar o que está dentro do quadrado ou retângulo. O retângulo é um polígono com 4 lados que tem base e altura. E a beleza deste polígono é que este lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. A área do retângulo é base vezes a altura. Vamos supor, então, que a base deste retângulo seja 20 centímetros e a altura 10 centímetros. A área, portanto, será base 20 vezes a altura 10. A área será 200 centímetros quadrados. Esta é a unidade de medida de área. No quadrado, nós vamos utilizar o que está por dentro, então o recurso matemático é a área. O quadrado, ele é um quadrilátero perfeito. Por quê? Porque ele tem os 4 lados iguais. Assim, se este lado mede 10 centímetros, esse lado mede 10 e todos os outros. A área do quadrado, então, é lado vezes lado. A área é igual a 10 vezes 10. A área, portanto, é 100 centímetros quadrados. No artesanato ainda, existem os materiais que são vendidos por comprimento e que são colocados em torno da peça, em volta do molde, como, por exemplo, a fita pompom neste enfeite e a linha que nós utilizamos para costurar estes bonecos. Os materiais que são colocados em torno, em volta dos moldes, são contabilizados pelo perímetro. Assim, o perímetro do quadrado ou retângulo é o segundo recurso matemático que nós precisamos conhecer. Vamos lá? Os materiais que são colocados em torno, em volta do quadrado ou retângulo, são contabilizados pelo perímetro. E o perímetro é a soma de todos os lados. No caso deste retângulo, o perímetro é a base, que é 20, mais a altura, que é 10, mais a base, que é 20, mais a altura, que é 10.
O perímetro deste retângulo, portanto, é 60 centímetros. Esta é a unidade de medida do perímetro. O perímetro no quadrado é a mesma coisa. Perímetro é a soma de todos os lados. No caso desse quadrado com lado 10, o perímetro é lado, mais lado, mais lado, mais lado. O perímetro, portanto, é 40 centímetros. O terceiro e último recurso matemático que nós precisamos conhecer para precificar o artesanato é a conta mais importante da vida. Você sabe qual é? É a regra de 3 simples. A regra de 3 simples é o recurso matemático utilizado quando eu sei o todo e quero saber somente parte deste todo. Para facilitar o entendimento, vamos fazer um exemplo. Eu compro 10 metros de fita pompom por R$ 12,90. Neste enfeite, eu utilizei 144 centímetros de fita pompom em torno da peça. Qual é o custo? Percebam que eu sei o todo e eu quero saber uma parte do todo. Para descobrir o custo, é só fazer a regra de 3 simples. Vem comigo. Segundo o nosso exemplo, 10 metros de fita pompom custa R$ 12,90. Nós vamos utilizar 144 centímetros no enfeite. Qual é o custo? Percebam que nós sabemos o todo, que 10 metros custa R$ 12,90 e nós queremos saber parte do todo, qual é o custo para 144 centímetros. Esta equação é resolvida pela regra de 3 simples. 10 metros custa R$ 12,90, mas eu vou utilizar 144 centímetros, então eu preciso transformar 10 metros em centímetros, e para transformar metro em centímetros, basta multiplicar por 100. 10 metros, então, é igual a 1.000 centímetros. Assim, 1.000 centímetros de fita pompom custa R$ 12,90. 144 centímetros, que é a quantidade que eu vou utilizar, custa quanto? Esta é a nossa incógnita, é o X. Formou-se, então, a nossa regra de 3 simples. E como resolve regra de 3 simples? Multiplica invertido 1.000 vezes X. 1.000 vezes X é igual a 144 vezes 12,90. 1.000x é igual a 1.857,60. Para saber o valor de x, nós devemos isolar o x. X é igual a 1.857,60. O número que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 1.857,60 dividido por 1.000. X é igual a R$ 1,85. Assim, o custo para colocar fita pompom no nosso enfeite é de R$ 1,85. Custo encontrado pela regra de 3 simples, a conta mais importante da vida. Agora eu quero que você observe o seguinte: eu tenho um chiclete de uva mais um chiclete de uva. Um chiclete mais um chiclete é igual a 2 chicletes. Percebam que nós somamos coisas iguais e 1 mais 1 é igual a 2.
Mas e se eu somar coisas diferentes? Se eu tiver, por exemplo, uma banana mais uma laranja. Uma banana mais uma laranja vai me dar 2 bananas? Não. 2 laranjas? Não. Uma baranja? Não. Não podemos, então, somar, multiplicar, subtrair ou dividir coisas diferentes. Para utilizar os recursos matemáticos, os números precisam estar na mesma medida, na mesma unidade. Esta é uma regra importante e importantíssima na precificação, a regra da banana e da laranja. Assim, se eu tiver um número em metro e o outro em centímetros, um é banana, o outro é laranja. Eu não posso somar, subtrair, multiplicar ou dividir. Eu preciso deixar os dois na mesma unidade. E faça chuva ou faça sol, 1 metro sempre será equivalente a 100 centímetros. Faça chuva ou faça sol, 1 quilo sempre será equivalente a 1000 gramas. Assim, para transformar metro em centímetros, nós devemos multiplicar por 100. Para transformar quilo em grama, nós devemos multiplicar por 1000. E a dica na precificação é sempre deixar na menor unidade. Nunca se esqueça, então, da regra da banana e da laranja. Os nossos números têm que estar na mesma unidade. Agora que você já sabe quais são os recursos matemáticos necessários à precificação do artesanato, nós precisamos saber o que é precificar. E precificar nada mais é do que definir o preço de venda de um produto ou serviço. E para definir o preço de venda, nós precisamos saber como se forma o preço de venda. Vem comigo. O preço de venda é a soma entre custos fixos, custos variáveis e margem de lucro. Nós não colocamos lucro para formar o preço de venda, mas sim margem de lucro. E é a margem de lucro quem gera o lucro para o nosso negócio. Percebam que o preço de venda é formado por 3 elementos: custos fixos, custos variáveis e margem de lucro. Desses 3 elementos, 2 são custos. Assim, nós precisamos conhecer o preço de custo do nosso produto artesanal. E o preço de custo é sempre custo fixo mais custos variáveis. Você que continua neste vídeo já sabe que o preço de venda é formado por custos fixos mais custos variáveis mais margem de lucro. Mas o que são cada um desses institutos? Pega um papel e uma caneta e vamos lá. Custos fixos. Os custos fixos são os custos de existência do seu negócio. Só porque o seu ateliê existe, ele já tem custos que precisam ser pagos. Os custos fixos não estão relacionados com a produção. São exemplos de custos fixos: aluguel, internet, energia elétrica, salário. Sim, salário é custo fixo, mensalidade MEI, mensalidade de site e INSS. Os custos fixos são aqueles custos
que estão relacionados ao ateliê e não à produção. São contas que chegarão você produzindo, vendendo ou não. E como definir os custos fixos do nosso ateliê? Vem comigo. Para identificar os custos fixos do seu ateliê, pegue o nosso material de apoio e vamos começar preenchendo a planilha de custos fixos. Nesta coluna, nós precisamos anotar os custos fixos reais do nosso ateliê. O primeiro custo fixo que todo ateliê tem e precisa ser considerado é o aluguel do ateliê, porque você utiliza um espaço na sua casa, você trabalha entre paredes e um teto, então você precisa fixar um aluguel do ateliê. O segundo custo fixo que todo ateliê de artesanato utiliza é a energia elétrica. Nós ligamos a luz, utilizamos energia com pistola de cola quente, chapinha, com o nosso computador, impressora. Então, energia elétrica também é custo fixo do ateliê. O próximo custo fixo que todo ateliê de artesanato tem é o salário. Você, artesã, trabalha na sua empresa e sempre que você trabalha na empresa, você precisa receber salário. Salário é custo fixo. O próximo custo fixo que todo ateliê tem é a internet. Nós vendemos o nosso produto no Facebook, no Instagram, o nosso ateliê, portanto, consome internet. Outro custo fixo que todo ateliê tem são produtos de higienização e limpeza, porque nós limpamos o nosso ateliê e produto de limpeza e higienização é custo fixo. O que mais é custo fixo do ateliê? Quem paga a mensalidade MEI, quem paga a mensalidade de site, quem paga INSS, que é Previdência Privada. Então, neste campo, precisa anotar os custos fixos reais do seu ateliê. O próximo passo é decidir o valor do seu salário ou mão de obra. Mas para isso, você precisa decidir quantos dias vai trabalhar por mês e quantas horas por dia. Quantos dias por mês? Eu vou considerar aqui 21 dias. Por quê? Porque anos que não são bissextos têm em média 21 dias úteis por mês, não 20. Se você definir que vai trabalhar 21 dias por mês, significa que você vai trabalhar somente de segunda a sexta. Sábado e domingo não está considerado aqui. Anote os dias que você efetivamente está disposto a se comprometer com o ateliê. E assim a hora. Quantas horas por dia? Eu vou considerar aqui como exemplo 8 horas por dia. Anote a quantidade de horas que você realmente pode se comprometer com o seu ateliê. E aqui eu vou considerar 21 dias úteis por mês, 8 horas por dia, porque se eu trabalhasse CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, para trabalhar 21 dias por mês, 8 horas por dia, o meu salário seria o valor de um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.212.
Se você não pode trabalhar 8 horas por dia, você pode colocar um salário menor, mas você também pode definir um salário maior. Só apenas seja realista ao definir o seu salário. Agora que você já definiu o seu salário, quantos dias por mês vai trabalhar, vai se dedicar ao ateliê e quantas horas por dia, vamos preencher a planilha de custos fixos. Como o aluguel do ateliê, eu vou considerar o valor mensal de R$ 100, que é o valor que eu considero justo. A energia elétrica é uma conta que chega na minha casa R$ 180, mas todo mundo usa energia elétrica. Qual parte, então, do total da energia elétrica é do ateliê? Basta dividir o valor da conta pelo número de pessoas que moram na casa, mais um que é o ateliê. Aqui eu vou dividir por 5. Vou considerar que moram 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos, mais o ateliê, 5. Isso vai dar para cada um R$ 36 mensais. O salário eu já defini, um salário mínimo. A internet eu vou considerar R$ 30. Os produtos de limpeza, R$ 14. No exemplo, eu não vou considerar esses custos, mas se você tiver, considere. Eu já sei aqui o meu custo fixo mensal. Para eu saber o custo fixo por dia, basta eu dividir o valor mensal pelo número de dias que eu me dedico. Eu me dedico 21 dias úteis por mês. Então, eu divido o mensal pelo número de dias. Aluguel, R$ 100 dividido por 21 dá R$ 4,76 por dia. Energia, 36 mensal dividido por 21, R$ 1,71 por dia. O salário, 1.212 mensais dividido por 21, vai dar R$ 57,71 por dia. A internet, 30 dividido por 21, R$ 1,42. Produtos de limpeza, 14 dividido por 21, 66 centavos. Para encontrar o meu custo fixo por dia, basta somar todas essas despesas. E isso vai me dar um valor de R$ 66,26 de custo fixo por dia. Para encontrar o custo fixo por hora, basta dividir o valor diário pelo número de horas que eu me dedico ao ateliê, no caso aqui, 8 horas. Assim, aluguel, R$ 4,76 por dia dividido por 8, 59 centavos. Energia elétrica, R$ 1,71 por dia dividido por 8, 21 centavos. Salário, R$ 57,71 por dia dividido por 8, R$ 7,21. Neste exemplo, o nosso salário por hora é R$ 7,21. Internet, R$ 1,42 por dia, dividido por 8, 17 centavos por hora. Produto de limpeza, 66 centavos dividido por 8, 8 centavos por hora. Para encontrar o nosso custo fixo por hora, basta somar todas essas despesas. O nosso custo fixo por hora é R$ 8,26. Guarde esta planilha, que ela será usada em cada precificação, e essa planilha precisa ser atualizada pelo menos uma vez por ano, que é quando muda o valor do salário mínimo. Na formação do preço de venda, nós já vimos o que são custos fixos. Agora, papel e caneta para anotar o que são custos variáveis.
Os custos variáveis são os custos, as despesas relacionadas com a produção. No caso do artesanato, são os custos para confeccionar o nosso produto artesanal. E esses custos devem ser considerados da impressão e montagem dos moldes até a embalagem. Na formação do preço de venda, nós já vimos o que são custos fixos e o que são custos variáveis. Agora vamos entender o que é margem de lucro. E para isso, pense no chaveirinho que nós vamos precificar. O chaveirinho é o nosso produto artesanal. Você concorda comigo que para esse chaveiro existir, eu tive custos fixos, os custos porque o meu ateliê existe, e custos variáveis, que são os custos com os materiais. Então, para que o meu produto exista, eu só tenho custo, preço de custo. Entre o preço de custo, que são todos os custos para o artesanato existir, e o preço de venda, o preço que eu vou vender o meu produto artesanal, existe uma distância. E a essa distância, nós damos o nome de margem de lucro. Margem de lucro, então, é o valor em porcentagem, 10%, 20%, adicionado ao preço de custo ou ao preço de venda, para que se tenha lucro. Margem de lucro, então, é o valor em porcentagem adicionado ao preço de custo ou ao preço de venda. No caso, eu adiciono a margem de lucro ao preço de venda. Mas de que forma? Por uso da fórmula da margem de lucro, que nós vamos ver no momento da precificação. Chegou o momento, então, de precificar, definir o preço de venda do nosso chaveirinho. E a dica é, para precificar o artesanato, o ideal é começar pelos custos variáveis, pelos materiais. Assim, o primeiro passo para precificar o artesanato é fazer a lista de materiais. Vem comigo. Para fazer a lista de materiais, observe atentamente a peça a ser precificada. No nosso material de apoio, a lista já está completa. Além dos materiais, é preciso anotar a quantidade e o preço que nós efetivamente pagamos por cada um desses materiais. No caso, eu vou considerar que compro 1 metro de feltro por R$19, 1 quilo de enchimento por R$31,05, 100 metros de linha de costura por R$1,99, 100 gramas de cola de silicone líquida, eu pago R$8,19. A meia pérola eu compro 500 gramas ou 1.800 unidades por R$39,90. A fita cetim em 1 metro eu pago 78 centavos. Na cola bastão, um bastão com 30 centímetros, eu pago 42 centavos. Argola para chaveiro, eu compro 100 unidades por R$15,21. Os plásticos, eu compro 50 unidades, o plástico para embalar, por R$22,30. E a tag que eu vou amarrar nessa embalagem, eu compro um milheiro ou 1000 tags
por R$ 82. Feita a lista de material, é hora de calcular então os custos com cada um destes materiais. Vamos lá? No artesanato, para contabilizar os custos variáveis, acompanhe mentalmente os passos da confecção. Quando nós vamos confeccionar uma peça, a primeira coisa que nós fazemos é impressão e montagem dos moldes. Este, então, é o primeiro custo variável que nós vamos considerar. Então, para imprimir uma folha na minha impressora, o custo é de 7 centavos. E eu compro uma resma ou 500 folhas de sulfite por R$ 27,99. Uma folha de sulfite, então, basta dividir o valor, R$ 27,99, pela quantidade de folhas. Isso vai me dar um custo de 6 centavos. Então, o custo para imprimir com tinta é 7 centavos e o custo de uma folha de sulfite é 6 centavos. Os custos para imprimir os moldes da peça precificada, portanto, perfaz 13 centavos. E por quê? Porque esta peça tem uma única folha de molde. Quando você contabilizar o primeiro material, pegue um papel separado e já comece a anotar os custos variáveis da sua peça. O primeiro é impressão. Impressão. Com impressão, o nosso custo é 13 centavos. O próximo material que nós vamos analisar é o feltro, porque o feltro é a matéria-prima principal do artesanato em feltro. Assim, comece sempre pela matéria-prima principal do seu artesanato. O feltro é um material vendido por largura e comprimento. Ele é vendido, então, no formato de quadrado ou retângulo, e nós utilizamos o que está dentro deste quadrado ou retângulo. Quando eu risco o molde da minha peça para cortar, percebam que forma um quadrado ou retângulo. É um retângulo menor dentro de um retângulo maior, sendo utilizado o material que está dentro. Recurso matemático para precificar o que está dentro do quadrado ou retângulo é a área. O feltro, portanto, é precificado pela área. E como eu precifico? Primeiro, eu encontro a área do material comprado. Este é o primeiro passo. E o material comprado, segundo a minha lista de materiais, é 1 metro custa R$19. 1 metro de feltro custa R$19. Mas 1 metro de feltro é um retângulo de 1 metro por 1,40, porque a largura do feltro sempre é 1,40, é de fábrica. Percebam que aqui nós temos banana e laranja, porque 1,40 é 1 metro mais 40 centímetros. Nós precisamos transformar tudo em centímetros. De que forma? Faça chuva ou faça sol, 1 metro é sempre 100 centímetros. Assim, o feltro material comprado é um retângulo de 1 metro, 100 centímetros, por 1 metro, 100 centímetros mais 40 centímetros. 100 centímetros por 140 centímetros. Agora, nós podemos encontrar a área do material comprado. A área do retângulo é base vezes altura. A área é base,
1.140 vezes a altura, que é 100. A área do material comprado, portanto, é 14.000 centímetros quadrados. Este é o primeiro passo. O segundo passo é encontrar a área do material utilizado. E como eu encontro a área do material utilizado? Eu preciso saber os tamanhos dos quadrados e retângulos do molde. Para facilitar, no nosso material de apoio, eu coloquei todos os moldes, considerando frente e verso, dentro de um mesmo retângulo. O ideal é fazer separado, mas como nesta peça, a única parte que nós não costuramos é o cabelo no verso, nós vamos contabilizar assim. Aqui, estes moldes formou um retângulo de altura 27,5 centímetros e base 13,3 centímetros. Para encontrar, então, a área do material utilizado, é só fazer a área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. A área, então, é 13,3 vezes a altura, 27,5. A área do material utilizado é 365,75 centímetros quadrados. Então, nós anotamos aqui, a área do material utilizado é 365,75 centímetros quadrados. O terceiro e último passo é relacionar o material comprado com o material utilizado por regra de 3 simples para encontrar o custo. A área do material comprado é 14.000 centímetros quadrados, que é 1 metro de feltro, custa R$19. O material utilizado, a área é 365,75 centímetros quadrados, custa quanto? Formou-se aí a nossa regra de 3. Basta multiplicar invertido, 14.000 vezes x é igual a 365,75 vezes 19. 14.000x é igual a 6.949,25. Isolando x é igual a 6.949,25. 14.000 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. 14.000. X é igual a 0,496. Quando este número for maior do que 5, você arredonda. X é igual, então, a 50 centavos. Significa que com feltro o nosso custo variável é 50 centavos. Então, vamos pegar a nossa lista e vamos anotar o material feltro, custo 50 centavos. O próximo material que nós vamos analisar, nós vamos acompanhar a lista de materiais. É o enchimento. O enchimento, ele é precificado pelo peso. Basta você pesar a peça numa balancinha de cozinha comum, que você vai encontrar a quantidade de enchimento. No caso, eu pesei esta peça e ela me mostrou a balancinha 12 gramas. Mas, tia Stephanie, não é justo, porque você pesou a peça, mas aí tem feltro, tem todo o material já.
não tem importância, porque nós precisamos trabalhar com uma margem de segurança. Então, você pode precificar desta forma. O enchimento você pesa com a peça pronta, não precisa descontar os materiais, porque é a margem de segurança, tá? Então, segundo a lista de materiais, 1 quilo de enchimento, 1 quilo custa R$ 31,05. Mas eu vou utilizar 12 gramas. Então, quilo e grama, tá vendo? Banana e laranja. Vamos transformar o quilo em grama. E como que transforma quilo em grama? Multiplica por 1.000, porque faça chuva ou faça sol, 1 quilo é sempre 1.000 gramas. Assim, 1.000 gramas de enchimento custa R$ 31,05. 12 gramas, que é o que eu vou utilizar, custa quanto? Formou-se a nossa regra de 3. Basta multiplicar invertido. 1.000 vezes x é igual a 12 vezes 31,05. 1.000x é igual a 372,6. Isolando x, x é igual a 372,6 dividido por 1.000, x é igual a 37 centavos. Então, nós vamos pegar a nossa lista dos custos variáveis e anotar o material enchimento. Enchimento, 37 centavos. O próximo material que nós vamos analisar é a linha de costura. Linha de costura é o nosso próximo material. Segundo a lista dos materiais, 100 metros custa R$ 1,99. 100 metros custa R$ 1,99. Eu preciso, então, descobrir qual a quantidade de linha eu vou utilizar, qual a quantidade do material será utilizado. A linha eu vou costurar em torno do molde, e material em torno é precificado pelo perímetro. Então, eu volto aqui. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. O perímetro, então, é 27,5 mais 13,3 mais 27,5 mais 13,3. O perímetro, então, dos nossos moldes perfaz 81,6 centímetros. Este é o material utilizado, linha. Eu vou utilizar, então, 81,6 centímetros de linha. Agora, é só eu relacionar o material comprado com o utilizado. Metro, centímetro, banana e laranja. Transformo o metro em centímetros. Como? Multiplico por 100. E 100 vezes 100 é 10.000 centímetros de linha, custa R$ 1,99. 81,6 centímetros, que é o que eu vou utilizar, custa quanto? É o x. Basta multiplicar invertido. 10.000 vezes x é igual a 81,6 vezes 1,99. 10.000x é igual a 162,38. Isolando x, x é igual a 162,38 dividido por 10.000. X é igual
a 0,016. Esse número é maior que 5, x é igual a 0,02. Percebam que nós estamos falando de linha e o artesanato é em feltro, onde nós utilizamos o ponto caseado. O ponto caseado não é linear, ele é um ponto, ó, mais ou menos assim. Toda vez, então, que nós formos contabilizar linha, nós devemos multiplicar por 3 o valor encontrado. X, então, o custo, portanto, será 6 centavos. Este é o nosso custo com linha. Vamos anotar aqui na nossa lista dos custos variáveis, o material linha é 6 centavos. O próximo material é a cola de silicone líquida. Segundo a lista de material, nós compramos 100 gramas de cola de silicone líquida por R$ 8,19. A cola é um material precificado pelo peso. Basta pesar a sua cola antes e depois de confeccionada a peça. Eu pesei e encontrei um peso de 3 gramas. Se 100 gramas custa R$ 8,19, 3 gramas custa quanto? Formou-se a nossa regra de 3. Basta multiplicar invertido, 100 vezes x é igual a 3 vezes 8,19 e resolver a equação. 100x é igual a 24,57. Isolando x, x é igual a 24,57 dividido por 100. X é igual a 24 centavos. O nosso custo, portanto, com cola é 24 centavos. Vamos anotar na nossa lista de custos variáveis. O próximo material são 2 meias pérolas de 3 milímetros para os olhos. Então, 2 meias pérolas. Segundo a lista de materiais, eu compro 1.800 meia pérolas, 1.800 por R$ 39,90. Para saber o custo, basta dividir o valor pago, R$ 39,90, dividido por 1.800. Isso é igual a 2 centavos. Uma meia pérola custa 2 centavos, mas eu vou utilizar 2. Então, eu multiplico por 2. O meu custo com meia pérola, portanto, é 4 centavos. Vamos anotar, então, o material na nossa planilha de custos variáveis. Meias pérolas, 4 centavos. 4 centavos. O próximo material que nós vamos precificar é 30 centímetros de fita cetim. Fita cetim. 30 centímetros é a quantidade que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar 10 centímetros aqui para prender a argola e 20 centímetros na embalagem. Segundo a minha lista de materiais, 1 metro de fita cetim, 1 metro custa 78 centavos. Eu vou utilizar 30 centímetros, banana e laranja, transformo 1 metro em centímetro. 1 metro, faça chuva ou faça sol, é sempre 100 centímetros. Assim, 100 centímetros de fita cetim custa 78 centavos. 30 centímetros, que é o que eu vou utilizar, custa quanto? Formou-se a regra de 3.
multiplica invertido. 100 vezes x é igual a 30 vezes 78 centavos. 100x é igual a 23,40. Isolando x, x é igual a 23,40 dividido por 100, x é igual a 23 centavos. O meu custo variável, então, com fita cetim é 23 centavos. Vamos anotar na nossa planilha de custos variáveis. 23 centavos. O próximo material que nós vamos considerar é a cola bastão. E segundo a lista de material, um bastão de 30 centímetros custa 42 centavos. Vamos lá, então? Cola bastão, que é a nossa cola quente. Então, segundo a lista de materiais, um bastão que mede 30 centímetros custa 42 centavos. Para confeccionar esta lembrancinha, eu utilizei dos 30 centímetros somente 5 centímetros. A cola bastão é pela experiência e não se preocupe em ser exato, porque você pode ter uma margem de segurança. Se 30 centímetros do bastão da cola custa 42 centavos, 5 centímetros, que é o que eu vou utilizar, custa quanto? Formou-se a nossa regra de 3. 30 vezes x é igual a 5 vezes 42 centavos. 30x é igual a 2,10. X é igual a 7 centavos. O nosso custo, portanto, com cola bastão, perfaz 7 centavos. O próximo material utilizado na confecção que eu vou contabilizar é uma argola para chaveiro. E segundo a lista de materiais, eu compro 100 unidades por R$ 15,21. Então, vamos lá. A argola do chaveiro, eu compro 100 unidades por R$ 15,21. Eu vou utilizar uma unidade no meu chaveiro. Basta eu dividir o valor pago, 15,21, pela quantidade. Isso é igual, então, a 15 centavos. A argola do chaveiro, portanto, perfaz um custo variável de 15 centavos. O próximo material é o saco plástico para embalar 50 unidades por R$ 22,30. Este é o próximo material. Saco plástico para embalar a peça. Tudo que eu utilizo na embalagem tem que ser contabilizado. Eu compro 50 unidades por R$ 22,30. Eu vou utilizar uma unidade, basta dividir o valor pago, R$ 22,30, pela quantidade que vem. E isso vai ser igual a 44 centavos. O meu custo variável saco plástico é, portanto, 44 centavos. O último material que eu vou utilizar para confeccionar e embalar é uma tag. Uma tag para enfeitar aí o meu saquinho. Segundo a lista de material, eu compro um milheiro. Um milheiro são 1.000 unidades. Um milheiro por R$ 82.
Uma tag, portanto, custa, basta dividir o valor pago pela quantidade que vem. 82 dividido por 1.000 vai dar um custo variável de 8 centavos. Então, eu venho na minha planilha de custos variáveis e anoto a tag 8 centavos. Agora que eu já considerei todos os materiais da impressão à embalagem, basta somar todos os custos que eu vou encontrar os custos variáveis para fazer o nosso chaveiro da Nossa Senhora. Os custos variáveis, portanto, perfazem R$ 2,31. Agora que nós já consideramos os custos variáveis na confecção do nosso chaveiro, vamos então contabilizar os custos fixos. E como o custo fixo é contabilizado na precificação do nosso artesanato? Da seguinte forma: custo fixo é igual a tempo de produção multiplicado pelo custo fixo por hora. O tempo de produção, portanto, é essencial para definir os custos fixos de cada peça que nós fazemos. E como nós encontramos o tempo de produção? Pela cronometragem. Daí a importância de cronometrar o tempo real de produção do seu artesanato. No caso da Nossa Senhora, eu cronometrei. Cada começo e cada parada foi registrada e depois eu somei os intervalos. O meu tempo de produção para confeccionar a Nossa Senhora foi de 4 horas e 32 minutos. Mas aqui no exemplo, nós vamos considerar um tempo de produção de 2 horas para confeccionar esse chaveiro. Então, nós já sabemos o tempo de produção e o valor do nosso custo fixo por hora. Este valor nós encontramos na planilha de custos fixos do ateliê. O nosso custo fixo por hora é R$ 8,26. Por isso que eu disse para vocês guardarem esta planilha, que ela seria usada em cada precificação. É 8,26 e percebam que nós não consideramos somente o salário, porque enquanto eu estou confeccionando, eu devo receber o salário, mas eu ainda estou utilizando o aluguel, a energia, a internet e tudo o mais. Sabendo, então, o tempo de produção e o custo fixo por hora, vamos encontrar os custos fixos da peça precificada. Custo fixo é tempo de produção, que nós vamos considerar 2 horas, multiplicado pelo custo fixo por hora, que é R$ 8,26. Os custos fixos para confeccionar a Nossa Senhora, portanto, é R$ 16,52. Estes são os custos fixos para a confecção da Nossa Senhora. Assim, nós consideramos na formação do nosso preço de venda os custos variáveis e os fixos. Falta, portanto, a margem de lucro. A margem de lucro é o próximo que nós vamos contabilizar. A margem de lucro é o valor em porcentagem adicionado ao preço de custo ou ao preço de venda através de fórmula. Nós vamos adicionar a margem de lucro ao preço de venda para obter o lucro, como pela fórmula da margem de lucro. A fórmula da margem de lucro sobre o preço de venda
é esta: preço de venda é igual a preço de custo dividido por 1 menos margem de lucro. Não se desesperem, que é simples. A primeira coisa que nós vamos fazer é definir a margem de lucro. A margem de lucro é um valor em porcentagem: 10%, 20%, 30%. Quem define a porcentagem é o empresário. Aqui no caso, nós vamos considerar uma margem de lucro de 20%. Então, nós já sabemos o valor da margem de lucro. O preço de venda é o que eu vou definir. Eu preciso descobrir, então, o preço de custo. O preço de custo é a soma de todos os custos. Custos fixos mais custos variáveis. O preço de custo da nossa peça é o custo fixo. Deu um valor de R$ 16,52, mais o custo variável, que foi um valor de R$ 2,31. Somando os dois, nós temos o preço de custo, que é R$ 18,83. Este é o preço de custo do nosso chaveiro. Então, vamos anotar aqui: preço de custo, R$ 18,83. Nós já temos, então, o preço de custo, a margem de lucro. Vamos definir o preço de venda. Só que veja bem, olha, nós temos banana, um número em porcentagem, e laranja, um número em real. A primeira coisa, então, é deixar os dois na mesma unidade. Vamos transformar a porcentagem em número real. 20% é a mesma coisa que 20 dividido por 100. E 20 dividido por 100 é 0,2. A margem de lucro, então, é 0,2. Estando os dois na mesma unidade, é só jogar aqui na fórmula para encontrar o preço de venda com uma margem de lucro de 20%. O preço de venda é igual ao preço de custo, que é R$ 18,83 dividido por 1 menos a margem de lucro, que é 0,2. O preço de venda, então, é R$ 18,83 dividido 1 menos 0,2 é 0,8. O preço de venda, então, é R$ 18,83 dividido por 0,8, R$ 23,53. Assim, para vender o nosso chaveiro com uma margem de lucro de 20%, o preço de venda precisa ser R$ 23,53. E qual seria o lucro? O lucro é preço de venda menos preço de custo. O lucro é, qual é o preço de venda? R$ 23,53, menos o preço de custo, que é R$ 18,83. O lucro nesse chaveiro, então, é R$ 4,70. Esse é o lucro. Nós definimos, então, o preço de venda da Nossa Senhora. Terminou? Não. Falta o quê? Analisar o valor de mercado. Em simples palavras, o valor de mercado é a quantia em dinheiro que as pessoas estão dispostas a pagar por um produto similar ao precificado. Se o valor de mercado for maior que o preço de venda, nós aumentamos o nosso preço de venda
aumentando a margem de lucro. Se o valor de mercado for menor que o preço de venda, nós diminuímos o nosso preço de venda pela margem de lucro. Qual é o valor de mercado para uma peça, uma lembrancinha com 11 centímetros? 10, 15, 18, 20 reais? O valor de mercado da lembrancinha é um valor baixo que muitas vezes não compensa os custos. Se nós considerarmos um valor de mercado de 20 reais, nós vamos ver que não compensa fazer a lembrancinha, porque o preço de venda para uma margem de 20% foi de R$ 23,53. E isso considerando um tempo de produção de 2 horas, que não é real, porque o tempo precisa ser cronometrado da impressão e montagem dos moldes até a embalagem. Por isso, cronometrar é importante. O tempo que nós imaginamos nunca é o real. Quando nós falamos de lembrancinha, então, 2 coisas são muito importantes: o tempo de produção e o valor de mercado. Tomem muito cuidado com isso. E você que assistiu este vídeo até o final, se você tiver alguma dúvida, serei muito feliz em responder. Muito obrigada e te vejo na próxima. Um beijão!